Bom, pessoal, começando aqui mais um vídeo com meu pai. E hoje a gente está aqui para contar uma história. Uma história que aconteceu ali, foi povoado de Joaquim Pires, foi, pai? Foi para o Alto Bonito, fica mais perto de Joaquim Pires, é isso mesmo, é. Alto Bonito, fica mais perto de Joaquim Pires. É uma história que hoje em dia não tem noticiada, né? Uma história mesmo de terror, Verídico, verídico. é verdade, inclusive, já pode gravar? Já tá gravando. Inclusive, nós temos pessoas aqui onde eu moro, no Morro do Chapéu, pessoas que passaram por este golpe, por essa situação. Esse cara, na época, era, por apelido ou era nome, eu não sei, mas chamava ele Aderino. Aderino. Aí ele... Espera, pai, antes de você contar, deixa eu fazer um resumo. Bom, gente, é uma história mesmo de horror e também de aventura, de coragem. Porque nessa época, esse homem aí, como ele tá contando a história, enganou muitas pessoas e fez muitas covardias, né? Aí o povo, como a polícia era pouca, foi o povo que teve que se voltar contra ele pra prender ele, né, pai? Prender ele e os que estavam acompanhando já É. ele. Aí o pai agora vai contar a história. Eu só fiz um resumo para vocês entenderem melhor. Agora continue, pai. Pode Pois continuar. como eu estava falando, né? Aqui mesmo no Morro do Chapéu tem pessoas da família que eles enganaram, esse velho lá enganou na época. Velho não, que ele era um homem ainda novo, um homem de uns 50 e poucos anos, né? Ele plantou a maconha que não era conhecida. Não era conhecida a maconha naquela época. Mas ele conseguiu, não sei como. E aí passou a fumar, chamava-se cabaça marinha. Cabaça marinha é uma cabaça fina e toda enrolada. E aí ele passou a fumar nessa cabaça. E aí quando ele viu que deu resultado, ele saiu nas casas e mandando o povo fumar, dando a droga para eles, até que drogou muita gente. Ele saiu de casa em casa. Quando ele chegava numa casa, o que tinha dentro de casa eles comiam tudo. Se tinha porco, eles matavam porco. Se tinha bode, matavam bode. Comia tudo que tinha ali naquela casa. Aí dali eles se mudavam para outra casa. A multidão de gente, né? Multidão, aí começou a aumentar. Começou a aumentar o pessoal. Começou a aumentar o pessoal e aquela região. E eles chegaram até matar uma senhora já de idade, né? Foi um crime muito perigoso, que eles enfiaram um pau nela lá, viu? E atravessou de um lado para o outro e mataram ela. Hoje ela é enterrada no cemitério do Alto Bonito. Todo mundo sabe, quem mora naquela região, sabe aonde é que é enterrada essa senhora lá, essa idosa. Era uma velha já, uma pessoa de idade. Naquela época não existia violência como hoje, né? Não, não. Foi uma cena de terror muito grande. Ali foi de assombrar, porque nem filme ninguém via aquilo. Nem filme ninguém via aquele ato ali, né? E aí, quando ele dominou aquelas famílias tudinho, aí foi que alguém comunicou o delegado, que o delegado era meu pai nessa época, chamava-se Tunico, delegado de Buriti dos Lopes, que comandava essa região, que essa região na época, até limitar com a Esperantina, era Buriti dos Lopes, né? Pegando aqui Joaquim Pires, essa região toda era Buriti dos Lopes. No caso, a polícia que comandava essa região, né? Aí o papai pegou a polícia de Buriti, requisitou mais policiamento de Esperantina naquele tempo, para poder prender esse pessoal. Era muita gente e no limite que eles estavam tudo revoltado. Quem encostasse eles matavam, faziam qualquer coisa se fosse possível. Invadindo casa. Já estavam tudo doido da maconha, né? Aí foi preciso, para prender esse pessoal, foi preciso maltratar com eles. A polícia andou maltratando com gente, amarrou gente. Foi a maior calamidade do mundo, né? E também eu ouvi dizer, o tio Arnaldo falou que teve até um parente nosso pelo lado da mãe, que também foi lá, porque a polícia não era suficiente, né? Você sabe dessa parte também? Você não chegou a ter conhecimento? O pessoal que era... Tinha um que era casado com a irmã do meu sogro, que era o seu doutor, né? Que era a dona Raimunda.
Eu não sei se entrou o marido dela nesse negócio, ou quem foi. Tinha lá também os primos, por parte da tua mãe também, tinha os primos também, que eram os filhos do Manel Lopes, né? Que é o Mazinha, o Raimundinho, esse pessoal, tudinho filho do Manel Lopes, né? Aí foi nessa época, eu acho que eles nem existiu não. Eu acho que eles não existiu não. Ele veio existir depois, mas já tinha os que era filho da dona Raimunda, existia lá, que era parente do Arnaldo. Tudo era parente do Arnaldo. Pois é, na época ele tiveram que chamar a população também para ajudar, imagine. Foi. O cara tinha que ter muita coragem para lutar contra um bando de pessoas que andavam fazendo mal. Tinha bem umas 50 pessoas nesse ato aí de bandidagem, pode-se dizer, né? O cara ensinou ele a ser bandido, né? Mas coitado, sem saber o que significava aquele negócio de fumar, aquele negócio ali, ele não sabia o significado. E aí foi... Para eles era como se fosse um ritual da religião do cara lá, né? Era. Enganaram ele como se fosse uma religião. Ele usou como que fosse um ritual. Aí ele saiu tudo, dinheiro, tudo, se tinha um dinheiro ele levava tudo, entendeu? E comia todas as coisas que tinha dentro de casa, não deixava a gente com nada. Aí isso aí foi mais ou menos qual ano, pai? Rapaz, isso aí eu não tô bem lembrado, é o ano. Mas qual era a sua idade? Você lembra de quando levaram lá para a prisão? Talvez eu tivesse 12 anos na época, eu tô com 81, 12 anos, eu não sei, 12 anos, 41 para 12 anos, 51, 53 por aí assim, mais ou menos na época de 53, eu casei em 59, já 6 anos depois, né? Pois é, realmente muito terror na época, mas a polícia foi lá e deu um basta nisso, né? E o seu pai que foi um dos responsáveis, conte aí. O papai foi quem foi o responsável pela prisão de todos eles, né? Aí botou tudo na cadeia e esse Raimundo Aderino, o nome dele era Raimundo, agora é que eu me lembrei. Raimundo Aderino foi o que ficou preso. Os outros apenas estavam praticando aqueles atos porque ele foi quem incentivou. Ele foi o criminoso. Ele iludiu, drogou e iludiu, né? Ele foi o criminoso chefe, foi quem iludiu todo mundo. Aí os outros, o papai mandou tudo para casa, foi tudo para casa. Inclusive, como eu já disse, aqui no Morro do Chapéu tem gente para provar isso, aqui no morro. Pois diga o nome do pessoal aí, uma referência. Raimundo Lourenço, Bernardo Lourenço, tem um bocado deles aí, inclusive tem um menino aqui, que já é um homem refeito, já mais ou menos, não sei quantos anos, mas é um homem refeito, nunca nem casou. Ele era pequeno na época, ele era criança, e com isso que é da família dos Lourenço, que inclusive ele adoeceu, ainda hoje ele é atrofiado ainda com esse problema, ficou atrofiado, né, com esse problema desse negócio, desses atos que aconteceram, né? E entrou todo mundo da família dele, entraram no negócio aí, e aí ele não é bem de saúde não, ele não é bem de saúde. Pois é pessoal, o vídeo de hoje é isso, é só registrando essa história, porque uma história dessa não tem na internet, né pai? Não. Acho que nunca foi contada. Nunca foi contada. Uma história daqui do Piauí. A história todinha porque meu pai foi quem me contou toda a história e já conversei com pessoas de lá, né? Inclusive foi o Mazinho que me levou até lá na sepultura da senhora que eu falei que foi morta, né? Pois é, e aí ele me contou tudinho que ela foi morta, que mataram. Covardemente, mas a polícia foi e tomou de conta a situação. Levou, foram os heróis, né? Levou tudinho. Só que o criminoso, como eu já disse, o criminoso era o Raimundo Aderino. O Raimundo Aderino era o criminoso, quem fazia todos os crimes, todas as safadezas foi ele. Não foi esses que estavam incluídos, apenas participaram da coisa da maconha, ficaram todo mundo doido, não sabiam nem o que andava fazendo, mas não ficaram presos. Só ficou preso esse tal de Aderino, Raimundo Aderino, inclusive foi transferido para a cadeia de segurança em Teresina.
E lá ele ficou, e lá ele morreu, ficou pro resto da vida lá. Né? Morreu lá na cadeia. Pois pronto, esse vídeo é só para registrar mesmo e já vamos encerrando aqui. Valeu por ficar até o fim do vídeo. Deixa o seu like, seu comentário se você conhecer essa história daqui do interior do Piauí, dali de Joaquim Pires. Uma história que é triste, mas teve um final feliz porque a polícia conseguiu prender todo mundo, a população ajudou. Tiveram pessoas realmente muito corajosas para entrar junto com a polícia contra uma multidão de gente, né? Praticamente. Aí depois, quando possível, a gente vai apurar o nome dessas pessoas que ajudaram a polícia para poder ficar o documentário mesmo completo, né, pai? Isso daí, pois valeu.